Shalom, shalom. Vamos falar sobre oração profética. Ezequiel 37 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos e estavam secos. E ele me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esse é um tipo de oração profética. É aquela oração em que você vai olhar uma circunstância, uma situação, e que não está boa aquela situação, é uma situação que precisa de mudança, de melhora, de milagres, e você vai olhar para aquela situação e vai profetizar que aquela situação mude. Bem, a oração profética, ela pode ser mais no âmbito de logos, isto é, eu entendo que pela palavra de Deus não quer que aquela situação seja assim. Então eu profetizo a palavra do Senhor, logos, em relação àquela circunstância. O que é a palavra logos? Logos é a palavra escrita. Por exemplo, a palavra escrita sobre a minha vida, a minha prosperidade. A palavra escrita diz que se eu quiser e ouvir o Senhor, comerei o melhor dessa terra. Mas aí, de repente, eu percebo que eu não estou comendo o melhor dessa terra, que eu estou passando por dificuldades há um bom tempo e a coisa não está mudando. Então, eu vou orar profeticamente e eu declaro: Deus, segundo a tua palavra, eu declaro que a minha vida será assim, eu comerei do melhor dessa terra. Eu não aceito ficar nesta situação precária e essa situação de carência, de falta. E aí eu pego outras palavras, como palavras de cura, eu pego a palavra que diz que Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade, e eu profetizo e declaro: o Senhor levou sobre si toda a minha enfermidade, eu não aceito a doença, eu não aceito na minha vida esta dor. E então eu oro profeticamente segundo Logos. Agora, eu posso orar profeticamente, e geralmente tem muito mais efeito, quando eu oro sobre um rema. Logos e rema são palavras gregas para palavra. Palavras gregas para palavra. Só que a palavra rema é uma palavra revelada de Deus. Por exemplo, Ezequiel teve uma revelação. E então o que ele faz a partir dessa revelação, o que ele profetiza a partir dessa revelação, tem muito mais peso, porque é uma experiência, é uma revelação atual, é algo que Deus está falando para aquele momento, para aquele povo, naquele tempo, naquela circunstância. Então não é uma adaptação, é uma realidade espiritual. Por isso, muitas vezes, quando eu recebo uma palavra rema, eu recebo revelação, uma visão, uma revelação de que Deus quer fazer algo, e eu oro e profetizo sobre aquela palavra rema, sobre aquela revelação, então tem muito peso esta oração, uma oração profética que tem muito peso. E às vezes eu vou fazer uma oração, eu não tenho uma revelação sobre aquilo, mas tem várias passagens bíblicas que me dão respaldo de uma mudança sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a cidade, sobre a nação. E aí eu oro sobre esta palavra. Por exemplo, desde a primeira vez que eu cheguei em Veracruz e eu fui no centro da cidade, na Praça Central, eu fui dirigido por Deus a fazer um monumento ali, junto com o prefeito e com pastores, e colocar uma palavra, a última palavra do livro de Ezequiel. A partir desse dia, o nome dessa cidade será: O Senhor está ali. O Senhor está ali. Essa foi uma palavra para Ezequiel, rema para Ezequiel, mas é um logos que eu peguei para Veracruz. E então eu estabeleci ali no centro da cidade, e está ali o monumento até hoje, depois de 15 anos, o Senhor está ali. E eu tenho profetizado sobre isso, orado sobre isso, e o ministério tem crescido nessa cidade, e a nossa igreja cresceu nessa cidade, e assim por diante. Oração profética, eu posso fazê-la então sobre uma palavra logos,
uma palavra que eu entendo que é vontade de Deus para a minha vida, meu ministério, minha cidade, minha nação. E eu também posso fazer essa oração profética sobre uma palavra rema, uma palavra que Deus me revelou, que me trouxe uma inspiração, que eu tive uma visão, uma compreensão, uma mensagem de Deus para aquilo. E então, geralmente, quando Deus revela, é porque Ele quer cumprir, Ele quer fazer, e essa palavra profética, esta revelação, tem muito peso na oração. Vamos fazer uma oração profética em relação à sua vida, sua família, seu ministério. Vamos fazer? Então lembre, se a tua família não está segundo a vontade de Deus, você deve profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu pego essa palavra, por exemplo, eu estou pegando uma palavra logos, uma palavra que está escrita, né, e adotando para a minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, uma palavra que Josué disse em relação à sua própria casa. Então, a tua família está em desacordo com a palavra de Deus, porque Deus quer que você tenha uma família feliz, abençoada, todas as coisas no seu lugar. E aí você vai profetizar: eu profetizo em nome de Jesus que a minha família seja abençoada, que os meus filhos sejam abençoados, que sejamos prósperos, tenhamos paz em nossa casa. Amém? Pai, oramos agora profeticamente sobre cada vida. Primeiro, eu profetizo que cada um tenha vida e vida em abundância, conforme João 10:10. Todas as pessoas que têm sofrido de depressão, ansiedade, de pouca vida, eu oro para que elas tenham muita vida em nome de Jesus. Pessoas que têm se sentido fracas, eu profetizo a tua palavra: digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Profetizo que essa pessoa é forte em nome de Jesus. Aquela pessoa que tem vivido em carência, em necessidade, em pobreza, eu declaro que o Senhor traz riquezas para essa pessoa, que o Senhor enriquece a pessoa, a prosperidade do Senhor enriquece e não traz pesares à tua palavra. A prosperidade do Senhor enriquece e não traz pesar. Que essa pessoa seja próspera em nome de Jesus Cristo. Ora em relação ao ministério dessa pessoa, que ela possa crescer, prosperar no ministério, avançar no ministério, em nome de Jesus. Que ela possa, Senhor, estar em lugares altos, esteja por cima e não por baixo, seja cabeça e não cauda, Senhor Deus, que possa emprestar a muitos e não pedir emprestado. Em nome de Jesus, nós oramos para que cada pessoa esteja usando esta palavra profética, recebendo segundo esta palavra profética, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê nessa palavra profética, diga amém. Shalom, shalom.